Você quer orar, mas não consegue. Não porque você travou, mas porque sente que não merece. Por causa do que você pensou, porque várias vezes você prometeu que ia mudar e você voltou para o mesmo lugar. Uma acusação. E aí você pensa, como você vai chegar perto de Deus assim? Então você se afasta, você espera melhorar primeiro, você espera se sentir pronto. Só que tem um problema nisso, e hoje eu vou te mostrar qual é. Você lembra do que você fez e a lembrança vem com um peso. Aquele peso que aperta o peito e faz você pensar, Deus não vai querer ouvir isso de novo. Aí você tenta orar, mas antes de falar qualquer coisa já vem aquela culpa. Você pensa, eu falei que ia mudar, eu prometi, e olha eu aqui de novo. E quanto mais você pensa nisso, mais longe Deus parece. Então você faz uma coisa, você se pune. Você para de orar, para de ler a Bíblia, para de ir para a igreja. Como se você tivesse que pagar primeiro, para depois você voltar. Como se Deus fosse um chefe decepcionado, esperando você dar uma desculpa. Só que, e se não for nada disso? Porque o problema não é o que você fez. O grande problema aqui é o que você acha que Deus é. Você acha que Deus está de braços cruzados, esperando você consertar tudo sozinho, para depois, talvez, te aceitar de volta. Mas não é assim que funciona. Deus não é o seu patrão. Deus é seu pai. E a diferença entre os dois, patrão espera resultado. Pai espera você voltar. Jesus contou uma história que muda essa ideia de merecimento na sua cabeça. Tem um filho na Bíblia que ele pega a herança do pai e gasta tudo. Desperdiça, com bebida, festa, gente que só estava ali pelo dinheiro. Quando acaba, ele tá sozinho, sem nada, passa fome, e aí ele pensa, até os empregados do meu pai comem melhor que eu vou voltar. Eu vou dizer, pai, eu pequei, não mereço mais ser seu filho, mas me aceita como empregado? Ele prepara o discurso inteiro, ensaia e começa a caminhar. De longe o pai vê ele chegando, ele se aproximando. E sabe o que o pai faz? Ele corre. Ele não espera o filho chegar. Ele não cruza os braços. Ele corre em direção ao filho. Abraça o filho antes dele falar qualquer coisa. E o filho tenta, pai, eu pequei, eu não. E o pai interrompe. E ele diz, traz a melhor roupa, traz as sandálias, prepara a festa, porque o meu filho estava perdido e agora ele voltou. Lucas 15:20. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Olha isso. Ele estava longe. O pai não esperou ele chegar, limpo, arrumado, com o discurso pronto. Ele correu enquanto o filho ainda estava sujo, ainda envergonhado, ainda ensaiando a desculpa. E sabe por que isso muda tudo? Porque você não precisa merecer o abraço de Deus. Você só precisa voltar. Deus não está esperando a sua perfeição. Ele só está te esperando você dar um passo na direção dele. Só um passo, só isso. Então hoje, faz uma coisa. Para de esperar estar pronto. Para de achar que você precisa consertar tudo sozinho antes de orar. Porque arrependimento não é castigo, arrependimento é retorno. E retorno não precisa vir com discurso. Pode vir só com presença. Se você não souber o que dizer, só diz pai e fica perto. Não precisa explicar, não precisa se justificar. Só volta. Porque Deus não está te cobrando perfeição, Ele está te esperando de braços abertos. Me diz nos comentários, sem detalhes, só honestidade, o que você tem usado como prova de que Deus não te quer perto. E vamos orar por isso, por você, pela sua volta. E hoje a gente vai entregar o peso nessa oração. Pai, eu preciso confessar
que eu tenho me afastado, Pai, de Ti. Não porque o Senhor me rejeitou, mas porque eu achei que não merecia mais voltar. Eu carreguei essa culpa, essa vergonha, esse medo de não ser aceito. Mas hoje eu escolho acreditar. Acreditar que o Senhor não está de braços cruzados para mim, que o Senhor está correndo em minha direção. Eu entrego esse erro que não sai da minha cabeça, essa culpa, essa coisa que eu fiz e que me faz sentir longe do Senhor, essa acusação, essa vergonha que me paralisa. Me ajuda a aceitar o perdão, não porque eu mereço, mas porque o Senhor oferece o perdão. Obrigada, Pai, por me querer perto, mesmo quando nem eu mesma me quero. Em nome de Jesus, amém. Se você não lembrar de nada hoje, lembra disso. Arrependimento não é castigo, é retorno. E retorno não exige perfeição, só exige um passo. Se você está acompanhando essa jornada de 7 dias, se inscreve e ativa o sininho, porque amanhã a gente vai falar de uma coisa que quase ninguém admite. O que fazer quando você tenta orar e se distrai? E acha que isso é falha espiritual? Amanhã é para você que começa a orar e daqui a pouco tá pensando em conta, em trabalho, em qualquer outra coisa. E aí vem aquela culpa, porque você está se distraindo diante de Deus. Eu nem consigo me concentrar em Deus. Mas eu vou te mostrar uma verdade que poucos falam. Até a sua distração, Deus entende. Então, antes de ir, se esse vídeo te trouxe alívio, compartilha com alguém que está se afastando por vergonha. Alguém que precisa saber que pode voltar. E que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém? A gente se vê amanhã.